isso aí agradou os torcedores rubro-negros, né? Principalmente os que estavam lá no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, Cariacica. O pessoal pagou uma grana bem boa, né? O ingresso estava custando R$ 400 a inteira, então preço bem salgado para ver Madureira e Flamengo. E a apresentação realmente não foi boa, depois daquela euforia na estreia, aquele 4-1 sobre a Portuguesa, o time muito bem, 51 mil pessoas no Maracanã. Todo mundo falando, até aquela brincadeira no final ali enfim, dos torcedores mesmo falando, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Agora, o pessoal um pouco mais, um tanto quanto decepcionado com a atuação do Flamengo. Acho que a gente pode encarar de uma maneira um pouco mais natural, porque o Flamengo está em pré-temporada, como disse, se eu não me engano, até o Marra, ou o Eugênio, agora não estou recordando exatamente no início do programa. É o segundo jogo ainda, o Flamengo está se preparando, enfim, para tentar encarar o Palmeiras no dia 28. E o técnico Vitor Pereira fez alguns experimentos ali, a gente pode dizer. Tentou o Marinho na lateral esquerda, o Felipe Luiz ainda não estreou nessa temporada. O Léo Pereira voltou à equipe depois de sentir dores e não poder fazer a primeira partida contra a Portuguesa. Então ele está fazendo alguns experimentos, observando algumas situações. Disse ainda que o Pedro ainda não está podendo jogar 90 minutos, ele está com medo do Pedro se lesionar, então ele está tomando alguns cuidados. Então foi mais ou menos essa tônica, mas não adiantou tanto assim, porque depois a torcida ficou na bronca e vaiou o time. Então vamos ver agora o que falou o Vitor Pereira, dando as suas explicações para o ritmo lento do Flamengo lá em Cariacica, também sobre testar o Marinho na lateral esquerda, que trouxe certos calafrios para a torcida do Flamengo. Vamos ouvir. Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar e que para adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pela equipa pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar a mesma. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luiz estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que estava ainda com dificuldades, e para evitar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos. E ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Neste momento estamos condicionados porque o Filipe Luiz não está. Tá, então, Vitor Pereira falando, enfim, sobre a questão do Marinho. Eu falei em calafrios. Por que calafrios? Porque na final, primeiro jogo do Campeonato Carioca, final do Campeonato Carioca em 2022, o Flamengo perdeu por 2-0 para o Fluminense. O Marinho jogou pela esquerda, não era de lateral, era de ala. Mas é que o Flamengo jogava com o Lázaro ali pela esquerda como ala. Aí, quando chegou na final, justamente, entrou o Marinho como titular. O Flamengo perdeu aquele jogo, causou uma crise enorme, enfim, aí por isso causa muito calafrios na torcida do Flamengo. E o Marinho já chegou a declarar depois que não gosta muito de jogar por aquele setor. Então, foi mais essa questão. E ele confirmando aí, no sábado, Maracanã, 16 horas, uma semana antes de enfrentar o Palmeiras na Supercopa, ele vai voltar a jogar com a equipe titular. Aí na terça-feira, tem um jogo com o Bangu, lá em Volta Redonda, aí ele vai descansar todo mundo, provavelmente aquela equipe sub-20 que jogou contra o Audax na estreia do Flamengo, no Carioca. Mari. Ô Pedro, eu vi muita gente, né, comentando nas redes sociais também, né, falando sobre essas mudanças do Vitor Pereira. Foi assim que terminou a partida, para a gente dar uma olhada, para mostrar para o fã do esporte, né? Essa não foi a escalação que entrou em campo, foi como terminou depois das mexidas. Mas então, parece que o Mateuzinho daqui a pouco vai começar o jogo, né? Sim. O Santos no gol, o Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, o Marinho jogando pela esquerda, como o Pedro trouxe, e a gente mostrou também o Vitor Pereira. Aí o Thiago Maia, aí Matheus França, Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E aí o Mateuzão entrou também e o Gabi ficou em campo. Aí ele tira o Gerson, coloca o Mateuzão, aí vai pra frente, aí faz aquelas substituições para tentar vencer o jogo. Primeiro tira o Pedro. Isso. E depois coloca o Mateuzão. Né? Exato. Não imediatamente. Não imediatamente, não. Foi um pelo outro, né? Uhum. O pessoal ficou na bronca porque, assim, são umas mexidas que às vezes não fazem tanto sentido no sentido de
vai utilizar o Marinho pela esquerda? Ele está pensando nisso? É esse o tipo de mudança que está se esperando do comportamento de ter trazido o Vitor Pereira? É para isso que ele veio, para encontrar algumas soluções que não existiam? Porque eu acho natural ele fazer testes. Sim. Mas quando ele mexe assim, o torcedor já fala, ai meu Deus, o fantasma do Paulo Souza, só que o negativo, né? É que o Pedro trouxe essa memória recente aí, né, do torcedor do Flamengo com experimentações. Eu acho que o momento de avaliar é agora, mas eu também não concordo com o Marinho jogando de lateral esquerdo. E acho que o Vitor Pereira também não concorda. Ele explicou sobre isso, né? Eu não tinha muito o que fazer, eu estou sentindo que posso perder o Ayrton. Perder não é bem... Eu não quero arriscar. Exatamente, para não arriscar o Ayrton Lucas, já que não tem o Felipe Luiz, e não tem outro assim, né? O Pedro lembrou, na temporada passada tinha Lázaro, tinha Ramon, tudo assim. Então ele avaliou ali o Marinho. Eu não crio drama, mas por outro lado, é bom que o Vitor entenda onde ele está pisando. Porque assim, foi num primeiro tropeço, ele já está ouvindo uma cornetagem. É isso mesmo, é assim. Eu consigo ver um lado bom também, de novo, né? Eugênio falou sobre isso no início do ano passado. Talvez em janeiro, fevereiro do ano passado. Eu consigo ver de novo muita boa vontade do Gabigol com o novo treinador. E acho que o Gabigol tem se tornado um jogador cada vez mais especial quando ele aceita adaptações. Eu vejo um lado positivo. O amadurecimento dele nesse sentido, né? E para você, Eugênio, como que você fica em relação às mexidas do Vitor Pereira? Normal? Na bronca? Dá para fazer uma avaliação? Vamos lá. As primeiras mexidas foram interessantes. Quando ele abre o Matheus França na direita, quando ele traz o Everton para a esquerda e centraliza o Gabigol, deixando ali... Aí, nesse momento, ele tira o Pedro, ele deixa centraliza o Arrascaeta e o Gabigol como centroavante à frente dessa linha de 3. Porque aí dá a possibilidade de você jogar com 2 jogadores mais agudos pelo lado do campo. O Flamengo sente falta disso em alguns momentos. E eu acho que o Flamengo cresceu de produção. Depois, o segundo momento, quando entram... o Mateuzão. Mateuzão e Marinho, aí que é a questão. Primeiro, o Mateuzão não está pronto para responder no nível do primeiro time do Flamengo. Isso joga contra o próprio Mateuzão e também contra o técnico. Ele precisa ter essa leitura, que encontre outra solução. Queima o garoto. Queima o garoto e queima ele próprio. E tem uma lista de jogadores que foram queimados assim, na mesma posição, inclusive. Exatamente. Não que ele não tenha potencial para se transformar num jogador. Agora ele não está pronto e ele pode ser exposto, né? Não está pronto. Outra, o Marinho. E aí essas duas mexidas me fazem questionar esse elenco do Flamengo, que a gente fica aqui eternamente dizendo que é um elenco grande, é um elenco muito poderoso. Como assim não tem uma terceira opção para lateral? Quer dizer que vai ser assim o ano inteiro? Quando o Felipe Luiz estiver machucado e por acaso acontecer alguma coisa com o Ayrton Lucas, não tem outro jogador? Vai ter que botar o Marinho ali? É essa a alternativa que o Flamengo tem para a lateral esquerda? Mas tem que ter 3 laterais esquerdos, Eugênio? Você tem que ter alternativa. Se o elenco é grande, se o Flamengo vai disputar Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem que ter um elenco que suporte isso, porque... Vamos lá, que seja um time para uma competição, outro para outra. Você tem 2 jogadores para a lateral esquerda. E se machucar um deles? Vai jogar com o Marinho na lateral? E aí, o Marinho na lateral é uma demonstração dele de total desconhecimento das características do jogador. O Marinho é canhoto, mas ele não joga pela esquerda. O Marinho joga pela direita. A qualidade do Marinho é trazer para dentro e bater. Não adianta botar, mas ele é canhoto, eu vou botar. E eu sou o cara que mais defende o canhoto pela esquerda, o destro pela direita. Mas não é o caso do Marinho. Minimice o aleatório. O Marinho não tem essa característica de levar a jogada no fundo para cruzar. Ele não é dele isso. É preciso entender a característica do jogador. Colocar ele na direita para ele trazer para dentro é uma outra situação. É o que ele sabe fazer. Se fosse, portanto, o Marinho pelo lado direito, como um ala... Porque você leva em consideração o seguinte, eu vou colocar um atacante aqui como lateral, porque o time adversário não está atacando. Sim. Então ele vira o segundo atacante. Sim. Então ele vai dobrar com o Cebolinha por ali. O Cebolinha é destro, vai trazer para dentro, ele vai ter o corredor para largar o campo. Só que ele não faz isso. O Marinho não tem isso. Eu falei até Everton Ribeiro, é Cebolinha, na hora que eu mostrei ali o negócio. O Everton Ribeiro saiu para a entrada do Matheus França. É isso. Essa é uma questão. Ele poderia, inclusive, ao invés do Marinho, colocar um terceiro zagueiro e liberar mais gente para chegar na frente. Mas nunca o Marinho por ali. Isso é
desconhecimento do treinador das características daquele jogador que ele coloca naquela posição. Isso ele vai ganhar com o tempo. Ele vai entender, opa, o Marinho não dá para colocar aqui. Sim. Mas eu questiono, esse elenco do Flamengo, que é tão badalado e merece ser badalado, porque realmente tem grandes nomes, ele precisa ter opções para todas as posições do campo, para evitar a situação de não tem o Felipe Luiz, o Ayrton está desgastado. O que eu faço na lateral esquerda? Ô Pedro, tem alguma resposta para isso? O Flamengo pensa em talvez desenvolvimento de alguém da base? Ou por enquanto vai desse jeito assim? Mari, para esse setor da lateral esquerda, o Flamengo jogou no primeiro jogo da estreia mesmo do Carioca com o Ramon, né? Ramon já é bem conhecido, teve emprestado ao Red Bull Bragantino na última temporada, voltou e tem uma possibilidade aí, até os companheiros do Jornal Dia informaram até de saída lá para o Benfica de Portugal, então não foi nem relacionado para essa partida. A opção que ele tinha de lateral para esse jogo, que foi relacionado, é o lateral direito, o Wesley. Ele não entrou nessa partida. Para a lateral esquerda, sem o Ramon, seria o Marcos Paulo, que é um jogador que até jogou bastante no Campeonato Carioca e alguns jogos ali na última temporada. Chegou a ser relacionado, entrou durante algumas partidas, um jovem jogador, lateral esquerdo também. Ele ficou no banco de reservas, foi opção para o Ramon na partida contra o Audax. Então seria ele essa terceira opção sem o Ramon. No momento, com o Ramon no elenco, ele é a quarta. Então seria mais ou menos essa a equação que o Flamengo tem no momento para a lateral esquerda. O cenário, então, do rubro-negro. Obrigada, tá, Pedro, pelas informações, pela participação aqui no debate. Maravilha. Um abraço para todos aí. Boa sequência. Valeu. Hoje o Sport Center tá daquele jeito, The Flash, porque daqui a pouco tem Messi contra Cristiano Ronaldo. A gente vai pro intervalo e volta para falar sobre a vitória, então, do Corinthians, mais de estaduais pelo Brasil e pelo mundo, gols. E também a gente vai falar sobre esse confronto aí, o Last Dance.